Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast, o ECFcast, o podcast perfeito para você melhorar a performance na sua conta através do Mercado Livre, da Shopee, da Amazon. A gente costuma falar que esse podcast é um ótimo momento para você assistir e ouvir, enquanto estiver montando as suas campanhas de publicidade, enquanto estiver fazendo seus anúncios no Mercado Livre, sua pesquisa de mercado e tudo mais. Aqui é conteúdo de verdade para ajudar você a escalar a sua operação. E hoje eu estou aqui com algumas presenças ilustres, mas principalmente com o Valdir Ponchio. É isso, Valdir? Show, é isso mesmo. É o CEO e fundador da Mr. Conte. Fala um pouquinho, Valdir, por favor. Antes, deixa eu apresentar aqui meu sócio, o Thiago Messina. Fala pessoal, sempre bom estar aqui. E estou aqui com o nosso gestor mestre aqui das contas de Mercado Livre da ECF Consultoria, o Eric Tessariol. E aí, Eric? Opa, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito bom. Valdir, vamos nessa. Eu tenho aqui algumas perguntas para você e vou começar perguntando um pouquinho da sua jornada como empreendedor antes de a gente entrar nesse universo de contabilidade, principalmente dessas mudanças que estão por vir aí no próximo ano da reforma tributária. Eu queria perguntar para você um pouco de como você começou a sua jornada de empreendedorismo. Rapaz, dá para escrever um livro, viu? Ela é longa, vamos lá, vou tentar simplificar ao máximo aqui. Mas desde pequeno, né, meu pai é advogado e desde pequeno eu comecei a frequentar o escritório de advocacia e empreender. Sempre gostei de criar alguma coisa, de fazer algumas inovações. Né? Então comecei indo para o escritório do meu pai com 6 anos de idade. Nesse intervalo de tempo, já vendi ovo de codorna, já fiz cartão de visita, já fiz cobrança, já rodei boleto, já fiz muitas coisas, né? Então, tem uma jornada longa aí pela frente. Pô, legal. Você começou cedo. E quando que a contabilidade entrou na sua vida? Contabilidade entrou na minha vida no ano de 2000, tá? Quando eu fui prestar serviço em um escritório de contabilidade de um amigo do meu pai. Entrei como office boy. Então, nessa jornada, em 60 dias eles me promoveram. Eu fui um dos office boys mais rápido do escritório, entendeu? Então, pegava os envelopes, né, para fazer as entregas e ia para os clientes. Tinha um roteiro pré-definido. Então, meio-dia estava de volta no escritório e saía já com a parte da tarde, né? Com os malotes do período da tarde. E aí, com o passar dos meses, os office boys foram substituídos pelos motoboy. E aí eu entrei para dentro do escritório na parte de legalização. Aí eu comecei a trabalhar na parte de legalização, que hoje é a parte societária. Uhum. Né? Então, você ia na Receita Federal da entrada num CNPJ, ia na junta comercial. Hoje é tudo digital. Uhum. Né? Mas naquela época era tudo de forma presencial. Então, você levava na Receita. Né? Eu sou da época que o imposto de renda era no disquete ainda. Né? Você levava o disquete na Receita Federal para entregar o imposto de renda. Né? Então, eu conheci a contabilidade no ano de 2000, e iniciando como office boy dentro do escritório de contabilidade em Santo André. Daí a Mr. Conte? A Mr. Conte surge em 2012, né? Decidi empreender. Na verdade, em 2006 eu já achava que já sabia tudo, né? Uhum. E queria já abrir um escritório para mim, né? Mas não foi possível. E em 2012, né, eu venho da atuação de controladoria. E aí decidi abrir um escritório de contabilidade e começar a fazer um serviço diferenciado dentro da contabilidade. Eu ia até perguntar nessa linha aí. Então, você entrou ali para esse setor de legalização e aí você teve a experiência de passar por outros setores dentro dessa mesma empresa. Como é que foi essa jornada até você entender o que fazia sentido? Porque contabilidade é amplo, né? Pra caramba. Eu comecei no setor de legalização, né? E desse empresário da contabilidade, sempre que tinha pepinos no escritório, né? Vai lá, joga na mão do Valdir, que o Valdir vai lá resolver, entendeu? Então ia na Receita Federal, ia na Procuradoria, na Junta, né? E assim por diante. Depois eu passei para a área de contabilidade de pessoas físicas, que seria o famoso Carnê-Leão, né? O livro Caixa. Uhum. Né? Depois eu me desliguei desse escritório e fui para um outro escritório, né? Mas nesse intervalo eu queria fazer medicina. Nossa! Totalmente. Aí eu desliguei desse escritório porque eu comecei a estudar, porque eu queria prestar, né, vestibular para medicina. E aí, um belo dia, meu pai chegou em casa e falou assim, eu acho que seu negócio não é medicina, não. Você gosta de negócios, entendeu? Eu acho que você... Vamos comigo. Ele foi numa reunião numa construtora e falou, vamos junto comigo, você vai dirigindo, era novinho de carta, né? Falei, tá bom.
E aí eu cheguei nessa reunião com meu pai e encontrei um outro empresário de contabilidade. Né? Ele estava montando o escritório dele e também era controller nessa construtora. E aí ele me fez um convite. Vem fazer uma experiência comigo no escritório, entendeu? E aí eu fui para esse outro escritório, também em Santo André. E aí eu comecei a atuar em outras áreas, né? Aí eu entrei na parte contábil, eu entrei na parte fiscal. E aí eu comecei a aprofundar o conhecimento dentro da parte de contabilidade. Então, foi mais ou menos essa jornada que foi os primeiros passos dentro da contabilidade. Cara, a Mr. Conte hoje, ela é uma das referências no mercado quando a gente fala de contabilidade para e-commerce. Sim. Conta um pouquinho dessa jornada, como que você chegou no nível que está hoje, né? Bom, entramos na parte de e-commerce, nós recebemos nós fomos indicados para o marketplace da Amazon, né? E começamos a fazer um trabalho para a Amazon, levando sellers brasileiros para os Estados Unidos. Né? Então, a gente começou fazendo uma consultoria de exportação. Né? Uhum. E aí a gente começou a entrar no segmento do e-commerce e entender as dores do e-commerce. E aí depois entramos na parte nacional. E aí começamos a expandir. E esse foi o grande desafio. Então, o primeiro contato de vocês vem pelo canal de venda. Com o universo ali do e-commerce, vem pelo canal de venda. Então, Exatamente. Hoje você é um contador da Amazon, não faz a contabilidade para a Amazon, mas presta serviço. Como que é isso? Então, eu posso dizer assim, né? Nós somos a primeira contabilidade homologada pela Amazon. Tá. Então, isso aí... Um título forte, hein? É um título forte, né? Então, nós começamos no mercado internacional e depois passamos ao mercado nacional. Na Amazon, nós começamos na parte nacional, nós começamos com a abertura de filiais dentro do FC da Amazon. Né? Então, a gente começou fazendo um trabalho societário para a própria Amazon, né? Para sellers que vendiam dentro da Amazon. Né? E aí foi expandindo. Hoje, nós atendemos todos os marketplaces, né? E todas as demandas de ponta a ponta. Desde do momento que você decidir abrir uma empresa, né? Até o encerramento de uma empresa. Vamos dizer assim, nessa jornada tem toda a parte de contabilidade. Né? Mas começamos esse trabalho dentro da Amazon. Você sabe que quando a gente fala de contabilidade, uma impressão minha, né? A gente não olha o lado empreendedor de se ter uma contabilidade, né? Total. Na verdade, ela é uma empresa como qualquer outra que depende de marketing, depende de absolutamente tudo, todos os pilares de uma empresa. Você montou uma empresa, você tem uma empresa hoje que é uma referência de mercado. Na sua visão, o que é essencial para você montar um negócio vencedor como é o seu? Vamos dizer assim, primeira coisa, né? Bons profissionais, bom fluxo de caixa, né? Boa gestão administrativa e um trabalho de vendas. Tá? Vamos dizer assim, eu dei aqui de forma bem aberta, mas para manter um negócio mesmo de sucesso, não dá para olhar somente, né, só o Valdir trabalhando, não. É uma equipe, é um conjunto de ações, né, que vai desde o caixa até o canal de venda, entendeu? Uhum. Então, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho vendas. Né? Tenho dinheiro, mas não tenho cliente, não adianta nada. Né? É um conjunto de ações que vai fazer esse negócio ser diferenciado. E para você, na sua visão, o que deve ser feito para manter essas pessoas? Porque é difícil recrutar, é difícil treinar e é difícil manter. Né? Tudo é difícil, né? E esse é um tema, né? Essa questão de pessoas e que a gente sabe, né? Que é vital para ter um negócio de sucesso. É uma dor em qualquer instância. A gente viaja, vai para longe, conversa com o pessoal. Todo mundo tem problema de pessoas e espaço. Né? São os dois problemas universais que a gente se depara. Não é só remuneração, né? Não. Então, assim, na Mr. Conte, nós tentamos trabalhar. Nós estamos batendo muito forte na questão de cultura, tá? Então, estamos trabalhando muito forte nesse ponto. Mas nós trabalhamos no ambiente de trabalho, né? Respeito entre os colegas. Deixamos as pessoas mais à vontade para elas darem né? A melhor prestação de serviço, o melhor engajamento possível. Sofremos como todo empresário, né? Prospecção vamos dizer assim, reter talentos não é fácil, né? E encontrar talentos também não é fácil, né? Então a gente tem, praticamente vamos dizer assim,
um processo de seleção e recrutamento meio que ativo. Contínuo, Não é né? todo dia que você tem entrevistas, né? Mas pelo menos uma vez por mês a gente está fazendo entrevista com novos candidatos, tentando encontrar pessoas, né, que de fato vão fazer diferença dentro da nossa estrutura. Tá? Hoje você me permite a pergunta, quantas pessoas você tem na equipe? Estamos com mais ou menos 50 pessoas. Olha só, que bacana. Hein? Contabilidade. O escritório de contabilidade ele é dividido em algumas frentes, né? Então a gente tem o departamento contábil, fiscal, departamento pessoal, departamento societário, BPO financeiro. Tá? Essas são vamos dizer assim, as 5 áreas que nós temos dentro da contabilidade hoje. Muito fera, show demais. Qual que é o diferencial da Mr. Conte, além de reter talentos e tudo mais? O que você olha para o mercado e fala assim, bom, nós somos diferentes na sua visão? Nós entendemos o negócio. Primeiro nós segmentamos. Tá? Depois a gente aprofunda dentro do segmento que nós estamos atuando. Né? Então, por exemplo, no e-commerce a gente tenta entender a dor do empresário. Tá? A gente senta na cadeira do empresário para entender o que ele precisa. Então não é uma contabilidade que vai te mandar o DARF para você pagar. Tá? Nós temos vamos dizer assim, essa abertura de conversar com o empresário, entender a dor dele, se aprofundar dentro do negócio dele, entendeu? Para que ele possa prosperar. Né? Então, vamos dizer assim, muitos colegas acabam só fazendo a guia. Né? Por quê? É um problema da contabilidade hoje no Brasil. Né? Hoje nós temos uma série de obrigações acessórias a serem entregues para o governo. Então, não dá muito tempo de você falar assim, eu vou entender a demanda do empresário. Não, praticamente você fica rodando obrigações o mês inteiro. Né? Você pega as notas fiscais, apura o imposto, manda, cobra extrato, faz isso, faz aquilo, entendeu? E quando você vê, e o empresário? Não teve tempo para conversar com o empresário, entender o negócio dele, o que está acontecendo com o seu negócio. Né? Então é certo a gente pensar que a sua contabilidade é uma contabilidade consultiva? A gente pode pensar dessa forma? Podemos. Devemos pensar dessa forma, né? Essa é a nossa atuação. Isso é um grande diferencial, e eu acho que assim, interessante que você está trazendo esse ponto, né? Porque era algo que eu estava pensando quando você fez a sua pergunta anterior, né? Perguntando sobre a questão da estrutura, negócio e tudo mais. E logo quando você entrou nisso, fala, né? Tem que olhar para a contabilidade como um negócio. Aí eu falei, talvez seja um dos parceiros de negócio mais importante para um empresário que de fato quer fazer um negócio de sucesso. Perfeito. E acho que talvez, e aí eu posso ser uma percepção minha, posso estar enganado, você que está aí do outro lado pode concordar, discordar, deixa nos comentários. Mas acho que é uma coisa que o brasileiro tem um pouco dessa mentalidade, principalmente o brasileiro que está emergindo para o empreendedorismo, de que o contador é um pouco eu contra ele, né? Então, no começo que você está buscando... Não é um par, né, cara? Infelizmente, né? Em vez de você estar buscando um parceiro estratégico para o teu negócio que vai estar ali como um braço que olha para dentro da tua empresa e te traz aconselhamento, a gente está olhando como um custo, né? Então, é complicado essa visão. Queria que você trouxesse até um pouquinho disso que você comentou, né? Das obrigações, que eu já tive uma oportunidade em outro momento assistir uma aula tua que, me mudou a forma como eu olhava para isso. Verdade. De trazer realmente o que é o papel da contabilidade e o que é o papel do contador. São coisas diferentes. Então, acho que como você está trazendo, né, o contador mais próximo do negócio e do dono da empresa. E a contabilidade com as suas obrigações. Como é que você enxerga essa dinâmica aí? Eu vou falar para você, se eu fosse um empresário, a primeira coisa que eu ia fazer é abraçar o contador, entendeu? Será que é porque ele é um empresário contador ou não? Ele é meu melhor amigo, né? Ele tem que ser o meu melhor amigo. Eu acho que esse é o primeiro, a primeira dica que eu vou dar para o empresário, entendeu? Tenha o seu contador próximo, tá? E não olhe o contador como um custo, tá? Essa é a grande dificuldade que nós temos no mercado de contabilidade, né? Porque o empresário, ele entende o contador como um custo e não como uma pessoa estratégica. Uma pessoa consultiva, que vai ajudar o negócio dele a crescer, né? Que vai buscar benefícios fiscais, que vai explicar um benefício. Então, simplesmente o empresário olha lá o boleto chegando e fala, meu amigão, tá muito caro esse boleto, entendeu? Eu vou defender aqui, vamos falar do time do e-commerce aqui, né? Você não acha que essa cultura, de uma certa forma, eu sei que a Mr. Conte é diferente nisso, mas você não acha que essa cultura, de uma certa forma, ela é percebida em função do tipo de serviço que se presta? Então, por exemplo, eu já tive uma porrada de contabilidade, já trabalhou para mim. E todos só te mandaram o DARF, né? Nunca vi uma contabilidade ter essa abordagem que você tem. Isso aqui ele não tinha que pedir, né? Me manda a DARF aí. Você não acha que, infelizmente, vezes, né? A contabilidade que impõe
essa visão no empresário? Bom, não vou falar pelo mercado, tá? Mas vamos pensar o seguinte: o empresário, no meu ponto de vista, o empresário ele te dá liberdade. Ele puxa o contador, entendeu? Tem empresário que toma decisão, ele vai lá, toma decisão, vai fazendo as coisas tudo no piloto automático, entendeu? E não conta com essa orientação, entendeu? Então fica um negócio assim, porque a contabilidade, se você for analisar, a contabilidade, ela acontece pós-evento. Ela não acontece. Você tomou uma decisão de comprar uma empresa. Muitas vezes você não liga para o contador, entendeu? É mais fácil você ligar para o gerente de banco, falar, eu tenho aí o capital para comprar a empresa, eu estou numa mesa de negociação aqui, eu preciso saber se eu tenho condições. Você não liga para o contador. Se ligar para o contador, talvez ele vai falar assim, mas você analisou já o balanço dessa empresa? É um bom negócio? Não é, entendeu? Aí você fala, se eu ligar para o contador, ele vai me... Ele vai falar que tá tudo errado. Ele vai falar que, deixa quieto, não empreende nesse eu negócio acho que deve não, ser entendeu? muito Caxias, porque na hora que você falou, puta, acho que era uma das primeiras coisas que eu ia fazer. Não, eu comprei uma empresa e eu liguei pro meu contador na época. Mas esse é um E ponto. ele falou para eu não comprar. E ele estava certo e eu comprei. O que aconteceu depois disso? Deu ruim pra caramba. Depois eu te conto um. Esse ponto que o Valdir trouxe é extremamente importante. Sabe por quê? Porque ele tá falando aí. E aí, você trouxe um ponto bem importante que tem que ficar próximo do contador. Só que o empresário realmente ele afasta. Porque eu tô colocando eu na mesa aqui, como eu sou o seller, tá? Uhum. Eu falo com o meu contador perto do dia 20. Cadê as DAS? Cadê a DAS? Não questiono ele, não trago ele para perto. Então esse é um insight poderoso que Você não traz também. questiona e Exato. não cobra as obrigações porque não as conhece. Exato. Teve uma aula que o Valdir deu para a comunidade lá, Foi que fantástico. foi um tapa na minha cara aquilo. Pô, não era a intenção, viu? Não, mas foi um bom Não, tapa. só pra você ter uma ideia, depois dessa aula que a gente teve na comunidade, a gente virou a empresa de ponta cabeça. Legal. Juro pra você, a gente transformou diversas coisas dentro da empresa a partir daquilo e falou, não é possível que a gente come Tem que esse mudar a nível visão, de bola. né? E é isso, é de tipo assim, cara, se questionar, né? Por que eu contrato esse serviço? Né? E por que eu contrato esse serviço e qual é o papel dele na minha empresa? Então eu tô negligenciando uma coisa super importante, que é a parte fiscal e contábil, e colocando algo que me tira recurso. Porque você usar o contador como alguém que vai te ajudar na tomada de decisão, e a gente estava fazendo isso semana passada, né, na empresa. A gente estava olhando alguns números na empresa, tomando algumas decisões para o fim do ano. E aí eu chego, faço minhas análises prévias. O que a gente faz? Contabilidade. Minha ideia é essa daqui. Valida aí para mim e me dá suas opiniões. Se eu estou indo pro lado certo, se eu estou falando besteira, se eu vou cometer alguma loucura. Porque aí quando eu for tomar a decisão lá na frente, eu estou respaldado de profissionais que também estão compartilhando dessa responsabilidade. Mas Thiago, nós temos, não por falar, mas nós temos um nível de maturidade diferente. Lógico, a gente tem acesso ao Valdir, Exato. que dá umas Aí aulas pra é que eu vou gente. pegar. A gente toma tanta pancada, né? Que você vai aprendendo, né? é. Desde uma análise de contrato, às vezes você vai falar assim, pera aí, jurídico, analisa esse contrato aqui, vê se não Sim. tem uma cláusula aqui que vai me prejudicar lá na frente, né? Vê a contabilidade, assim por diante. Mas eu acho que falta um pouco, e aí, Valdir, fica a dica, porque eu estou para te falar isso já faz um tempo. Eu acho que falta um pouco a gente conseguir treinar esses empreendedores para que eles saibam quais são as obrigações que a empresa dele deve entregar por meio de um contador. Sim. Eu acho que o empresário ele corre tanto atrás de tanta coisa e ele negligencia isso até mesmo por falta de conhecimento. Porque eu vou dizer assim, eu mesmo sempre fui um cara que, para mim verdade, é só aquilo. Tá correndo Entende? atrás do dinheiro, né? Então a gente tá correndo tanto atrás do dinheiro que você acaba deixando algumas outras coisas um pouco mais de lado. É que assim, no momento que você abre um CNPJ, eu penso assim, no momento que você tomou a decisão de empreender, eu vou abrir um CNPJ. Naquele momento, né, você já ganhou uma série de obrigações, Perfeito. da qual você não tem conhecimento, você não ouve o contador, não ouve, tá? Então, eu falo porque a nossa área comercial ela tá atuando dentro do e-commerce. Então, uma pessoa ali que fala, precisa de abrir uma empresa. Tá? Eu vou vender no marketplace. Ah, que legal. Então você vai mandar esses documentos. Tá bom, a pessoa manda os documentos. Assinou o contrato. Depois, ela acha que a empresa está aberta, está tudo funcionando, não precisa fazer mais nada. Até para você explicar de contabilidade não é uma coisa simples, entendeu? Você está abrindo uma empresa, todo mês você tem entrega de obrigações acessórias. Se você não entregar essas obrigações acessórias, você tem multa. Aí, essa é a parte, vamos dizer assim, a parte burocrática. Mas agora vamos olhar aqui, tem uma série de outras ações que a contabilidade pode te ajudar, entendeu? E o empresário, ele ignora, 100%, né? Eu falo, às vezes ele olha lá o Instagram, entendeu? Vê as mensagenzinhas, entendeu? Ele acha que tudo aquilo ali está certo, entendeu? Tem que fazer. E não é assim, né? Então, existe um planejamento,
existe o porte da empresa, de acordo com o porte da empresa, tem as obrigações acessórias a serem entregues. Né? Precisa entender. Né? Eu falo empreender no Brasil não é uma coisa fácil. Não é. Né? Eu falo que o Simples Nacional, ele já foi simples. Tá? Hoje eu falo que ele é o Complica Nacional, entendeu? Já é um pouco burocrático. Tem uma série de cuidados que você tem que ter. Né? Se produto tem ST, não tem. Tem uma série de obrigações, né? Uma série de, vamos dizer assim, tem um monte de excetos. Tá? E é uma coisa que a gente estava até comentando aqui um pouquinho fora do ar, né? Que o contexto do e-commerce em si, ele traz essa complexidade à flor da pele, né? Sim. Então, se você tiver ali um contexto onde você tem um Simples Nacional, que é uma loja de porta aberta, que vai comprar de dentro do estado e vender para o consumidor final, é uma complexidade, você precisa ter um conhecimento. Agora, quando a gente pensa nesse nível, que a gente está vendendo para o Brasil todo, comprando do Brasil todo, aí a gente começa a complexar tudo isso, e aí tem toda a parte também, né, de estratégias para se trabalhar isso da forma mais inteligente, que também é uma outra coisa que tem muita gente que não tem acesso a essa informação, né? De que, às vezes, você está operando de uma forma que você acha que é a melhor porque é a única que você conhece, que tem outros tipos de formas de você trabalhar que é mais inteligente de acordo com cada negócio, né? Então, especificidade de atividade faz muita diferença no como vai ser o dia a dia daquela empresa na parte de contribuição, na parte de obrigações. Então, é uma coisa que é um tema complexo, porque eu acho que as pessoas têm até um pouco medo, né? Tem o receio de coisas que são burocráticas, temas que são difíceis, entre aspas, né? E acaba que todo mundo se afugenta e vamos ficar aqui no superficial. Requer empenho, né? As pessoas falam assim, não vou falar pro contador. Que se eu falar pro contador, ou ele vai mandar a guia, entendeu? Ele vai falar que não pode. Né? Mas, na verdade, ele está te orientando. Perfeito. A figura do contador, ela é de orientação. Papel, né? Tá? Eu brinco assim, né? Não quero pagar imposto. É uma decisão do empresário. Mas você não vai ver um contador falando para você, não paga o imposto. Porque ele sabe que se você não pagar, tem uma série de complicações. Então ele vai falar assim, você precisa pagar o imposto. Mas, Valdir, não dá. É uma decisão sua. Entendeu? E muitos empresários, né? Não, nem vou ligar para o contador porque ele vai falar que tem que pagar. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Se ele não falar que tem que pagar, se preocupe, né? Se preocupe. Eu falei no último treinamento que teve, eu fiz esse comentário. Sim. Se o seu contador não está te pedindo extrato, porque assim, tem contabilidades que já automatizaram alguns processos, sim, entendeu? Que o contador já recebe o FX, né? Ele já tem um usuário dentro do banco, que ele entre no banco do cliente e já pega isso daí. Perfeito. Beleza? Mas não são todos. Então, se o seu contador não te liga para falar assim, amigão, valida para mim isso daqui. Você tem extrato bancário? Você tem aqui vamos dizer assim, um fluxo de caixa, uma conciliação bancária? Manda para mim fazer a sua contabilidade. Se ele não estiver fazendo nada disso aqui, provavelmente você não tem contabilidade. Mas 90% das contabilidades não pedem. Não pedem. Então, eu não estou aqui para falar mal de contabilidade, não, mas... Não, mas são pontos importantes, Sua contabilidade te pede? Não. Extrato bancário? Não pede, cara. A maioria não pede. Vira um livro caixa. Por isso aí eu te mando... Aí é um ponto importante, né? Quanto eu estou pagando para esse contador? Entendeu? Então, assim, ele está rodando só a guia. E aí entra nisso. Aí que a percepção de valor se perde e fica caro, né? Sim. Porque aí entra um negócio muito louco que é assim, eu entendo, a contabilidade não pede, e como empresário é algo que a gente defende, né? A gente tem que estar no controle de tudo. Então, caberia a nós saber disso... E tomar as ações. No Só fim que das nós contas, não sabemos. A responsabilidade é nossa, né? Então, 100% sua. Exato. E você terceiriza, né? Exato, é o que acontece, a gente acaba terceirizando. Valdir, me fala uma coisa. Falando de e-commerce, existem algumas peculiaridades em relação à contabilidade de uma loja física para um e-commerce? Existe, né? Eu começaria... Uma das particularidades principais é a parte tributária, né? A loja física, né, ela está mais preocupada com o alvará, sim, né, com a emissão de cupom fiscal. É com o funcionamento do dia a dia. Exatamente. Né? Quando nós vamos para o digital, eu falaria assim, a primeira preocupação, né, formação de preço. Isso é uma dor. Né? Que você vai falar, talvez não é do contador. Não, eu acho que o contador está envolvido nessa formação de preço. Ele está ali para te apontar que tem algo furado, né? Por quê? Eu falo assim, a formação de preço é um trabalho em conjunto entre consultoria, né, e contabilidade. Por quê? Porque tem todo o aspecto tributário e depois tem todas as particularidades de cada marketplace.
né? Depois a gente iria analisar a parte de configuração dessas plataformas. Perfeito. Porque as pessoas... Esse é um grande diferencial para quem atua dentro do e-commerce, né? A maioria das pessoas acaba formatando ou configurando de forma errada, perfeito? E aí depois tem os impactos tributários. Depois a gente vai avançando com as compras interestaduais, tá? Então, isso impacta diretamente na minha formação de preço. Fala um pouquinho disso, porque eu aprendi da pior maneira possível que existiam impostos em compras de outros estados, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, quem compra fora do estado, né? Então, vamos pensar, sua empresa ela está no estado de São Paulo. Então, eu compro de outro estado, Santa Catarina, né? Então, quando eu estou trazendo esse produto para São Paulo, eu preciso validar como esse produto vai entrar no estado de São Paulo, entendeu? Então, dependendo da tributação da minha empresa, né? A minha empresa é optante pelo Simples. Opa, peraí, se eu estou trazendo de outro estado, então eu tenho uma antecipação, né? Alguns falam de FAO de entrada, mas eu tenho uma antecipação de ICMS que eu tenho que recolher, né? Que é uma barreira que foi criada entre estados para proteger as empresas que estão no estado, por exemplo, de São Paulo, né? Eu estou trazendo do Rio de Janeiro. A sistemática é sempre igual. Tá? Eu sou uma empresa optante pelo lucro real. Perfeito? Então tem que olhar, eu estou comprando de outro estado, quando eu estou trazendo o produto para São Paulo, eu tenho que entender se tem ST na entrada ou não. Tá? Então, hoje, isso eu estou falando só na entrada dos produtos, quer dizer, eu estou falando das compras. Por Então, isso que muitas das vezes você, quando compra o produto e você não sabe formar o preço, você ignora esse ICMS. Independente de você fazer a parte de precificação certa a partir daquele custo... Que é a precificação sobre a venda, né? Como você está considerando um custo errado, não Você tem tá como perdendo. na ponta sair certo, né? Nós estamos Exatamente. falando, quando até na metodologia a gente traz isso como o custo de aquisição do produto. Exato. Custo de aquisição do Né? produto. Se você erra no custo de aquisição, dali para frente, tudo está errado. Tudo está errado. Porque Não você é? tem o custo do produto, que é o que você vai pagar para o fornecedor, e você tem o custo de aquisição, que é o final, considerando Isso. os seus impostos. E aí, Só para quem ficar é- claro numa coisa, então, Valdir, você que tem que responder isso. Toda empresa do Simples Nacional que compra de outro, toda empresa do Simples Nacional que compra de outro estado tem que pagar o DIFAL De entrada, sim. de entrada. Todas. Todas. Se o Pronto. fornecedor Você vai for fora do consultar, estado. Todas. né? Todas você vai consultar a NCM. Todas têm essa tributação. Exceto se, estou entrando no estado de São Paulo, não tem diferencial de alíquota daquele produto. Isso. A Aí probabilidade é 1%. Aí é né? com base no Então vamos dizer ICMS, todas, né? É com base no ICMS. com base no semestre. Ô, Valdir, faz sentido, então, nisso que você está falando, a questão de você avaliar os fornecedores de onde você compra. Do Perfeitamente. mesmo produto. Porque às vezes você pode estar comprando daquele fornecedor de estado X, que ele tem uma alíquota, quando ele entra, ele pode ficar até mais ele tem um caro preço- daquele cara que já vende mais caro. Parece mais Exato. barato, mas não Exato. é. Na hora que Então- você coloca na ponta do lado, você fala, caramba, se eu tivesse encontrado um fornecedor aqui no estado, né? De São Paulo, por exemplo, eu pagaria mais barato, entendeu? Eu falo isso porque tem muitos sellers que falam isso, né? Então, por exemplo, o cara lá de Santa Catarina tá R$2 mais barato e o aqui do meu lado de casa tá R$2 mais caro. Pô, faz sentido. Você fez essa avaliação? Às vezes ele não faz essa avaliação e acha que tá vindo mais barato, mas não tá. Se eu não Você me sabe engano... que Até o MEI tem? Tem. Até o MEI tem. O MEI também? O MEI também tem. É porque o MEI ele é um Simples Nacional, né? Exatamente. Mas quantas pessoas calculam? Nenhum. Nenhum. Ninguém. A pessoa fala, eu nunca, eu, por exemplo, nunca vi, né? A gente não atendia MEI, né? Então, a gente não tem contabilidade de MEI. A gente passa a atender o MEI no momento que ele decidiu transformar a empresa dele em uma ME. Tá. Né? Mas quantos MEI calcula? Não calcula, entendeu? A partir de hoje, os MEI vão calcular. Eu espero. você Isso é vê bom. os Isso é bom MEIs que porque estão a competitividade assistindo. fica correta, né? Sim. Isso eu estou falando só dos impostos na entrada. Depois nós temos o imposto na saída, que aí entra também o DIFAL, né? Na venda. Perfeito? Quem é lucro presumido Tá. e lucro real, Simples Nacional não tem. Ok. Perfeito? Mas quem é presumido e lucro real também esquece. Apesar que o Mercado Livre cobrou Sim. algumas empresas de Simples Nacional, estava cobrando DIFAL, né? Tá cobrando. Tem alguns, se eu não me engano, tem 3 estados. Isso. Né? Pro Nordeste. Segundo a legislação, é inconstitucional. Tá? Mas os estados conseguiram lá uma liminar e vamos aumentar a arrecadação. Depois a gente discute o mérito, entendeu? Aham. E aí forçou o marketplace, né? O que está acontecendo? Está tendo um movimento por parte do governo, né? Em forçar o marketplace fazer aí as retenções, né? Então ele está fazendo o desconto. Se você não recolheu, ele não está nem preocupado com isso. Ele faz o desconto lá no repasse. Eu tive a oportunidade de estar lá no Polodot, que é o Centro de Inteligência do Mercado Livre na Argentina,
E esse tema foi abordado lá, né? E o que eles disseram é que a fiscalização para a carreta inteira, Isso mesmo. e aí determina que o Mercado Livre paga aqueles impostos, e se ele não pagar, vai reter tudo. Então o Mercado Livre paga para liberar todos os pedidos. Independente, e aí, né? o Mercado cobra Livre do também seller, né? está na mão do governo nesse sentido. E o Mercado Livre tentou, junto com o governo, criar uma solução Perfeito. de tecnologia para que isso não acontecesse e o governo não quis. O Mercado Livre falou, nós resolvemos a parte de tecnologia para vocês, né? Nós vamos trazer uma solução aqui e o governo não quis. Não deu. Não. É porque o DIFAL, ele é estadual. Imagina, você tem que definir uma solução para todos os estados, depois tem que juntar todos os estados para tipo, criar um convênio, um protocolo, entendeu? Para todo mundo seguir aquela solução, né? É difícil, né? É difícil. A gente não consegue nem falar com o município, imagina juntar com os governadores e definir uma situação. Agora é um ponto muito importante, tá? Eu acho que fica um ponto aqui para todos os sellers, né, do digital tomarem um cuidado com a conciliação. Olha o contador entrando novamente. Vai lá. Perfeito? Quando que você tem um seller pequeno olhando o extrato da conta dele, vendo onde foram as vendas e quais são os descontos? Tem. Nem o pequeno nem o grande. Não tem. Perfeito? Porque Agora, uma é imagina por o falta seguinte, de conhecimento, outra é por volume. É. Isso. Agora imagina assim, o grande, o que ele faz? Ele recolhe o DIFAL. Se ele não tomar cuidado, ele está pagando DIFAL 2 vezes. Sim. Sim. Perfeito? E o pequeno? Acontece, hein? Pequeno. Tem os pequenos que já decidiram não pagar, né? Que ele falou assim, o Marketplace desconta. Então ele já passou a bola pro Marketplace, esse não vai perder. Né? E tem o pequeno que está pagando e o Marketplace está descontando. Como ele não faz a conciliação, está pagando imposto 2 vezes. Isso é certeza absoluta. Que eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência paga 2 vezes o imposto. E Mas me como diz- assim? É? E eu vou te dizer, tem alguns que sabem que estão sofrendo desconto em duplicidade, mas isso na cabeça deles, né? Não é o que o Emerson está falando. São depoimentos que eu recebi dentro da empresa. Olha, o percentual é tão baixo e eu tenho tanto problema para resolver Passa pra lá. que deixa do jeito que está, entendeu? Porque é um problema para me resolver que eu não tenho tempo para resolver isso. Então, mas É muito louco isso, né? É impressionante, mas se você fizer o cálculo, o percentual não é pequeno, não. Estou para dizer que talvez é o lucro da operação. É verdade. Né? Então, assim, um ponto importante que talvez solucionaria os problemas de quem é lucro real e presumido. Abrir a inscrição estadual auxiliar. Perfeito? Sim. Porque pense o seguinte, você pagou na venda, produto devolvido, perfeito? Você não recupera. Sim. Sim. Então você já está pagando mais uma vez, porque depois você vai vender esse produto, né? Ele foi devolvido, mas não está danificado, você vai pôr de novo para vender. Vai pagar de novo, entendeu? Sim. Então, a inscrição estadual auxiliar, para quem é presumido e real, e as pessoas não... por isso que eu falo, contador que não é especializado no e-commerce, ele não vê isso, ele não entende. Né? Então, É uma complexidade particular, né? isso. Então, eu oriento todos os... quem está optando pelo real e presumido, fazer uma avaliação, qual é o percentual de venda em cada estado, tá? E aí começa pelos estados que você tem um maior volume de venda, né? Vamos pensar assim, né? Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Minas, né? Minas, tudo você tem que ter a inscrição auxiliar, tá? Ah, tem um estado que eu vendo 1%, não vou abrir inscrição estadual nesse momento auxiliar, porque além de ter um custo para fazer esse trabalho, depois alguns escritórios acabam cobrando um adicional, né, na mensalidade, porque tem que entregar as obrigações acessórias daquele estado. Mas você não vai perder com as devoluções e nem vai pagar 2 vezes o imposto. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é importante. Nesse caso de você pagar o imposto em duplicidade, tem alguma atuação da contabilidade que consegue ajudar o empresário a ir atrás desse valor que foi pago em duplicidade? É algo 100% perdido? Como é que funciona isso na tua experiência? Vamos pensar assim, paguei em duplicidade, tá? O Marketplace descontou e eu paguei. Então, a primeira coisa, você vai abrir um ticket no Marketplace pedindo o reembolso e comprovando para ele que estava pago. Então, na tua orientação, o melhor caminho é ir direto no Marketplace. Você vai ter que forçar o Marketplace a fazer essa devolução porque ele fez um desconto indevido. Ele não te perguntou o seguinte, você pagou de FAO? Ele simplesmente falou assim, a carreta parou, eu recolhi. Entendeu? Então, primeiro ponto, você força, né, um pedido para o Marketplace te restituir e você apresenta que você fez o pagamento. Nem que seja para ter a negativa, né? Nem que seja Porque pra não ter a vão negativa. devolver, né?
Devolve? Na regra? Eu entendo que ele deveria devolver, né? Não, porque ele fez um desconto indevido, né? Mas eu não vou passar essa bola pro Marketplace, que eu não sei. Cada um deve pensar de uma Mas para forma. Simples Nacional é a mesma coisa? Mesmo processo? Porque o Simples Nacional não cobra o default de saída, né? Então, o Simples Nacional, na verdade, ele tá descontando porque a carreta parou e porque tem uma liminar. Perfeito? Aí, nesse caso do Simples Nacional, o que você vai ter que fazer no futuro, né? Entrar com um pedido administrativo diretamente na Secretaria de Fazenda daquele estado, tá? E deixar lá protocolado. Porque uma hora pode cair a liminar e o imposto não ser devido. Aí o imposto não é devido, opa, peraí, eu tenho um crédito naquele estado de X mil reais, entendeu? Eu vou atrás desse crédito. Tá? Então, assim, se a minha pergunta era essa, se tornava crédito de alguma forma, né? Porque eu entendo que a chance do cara te devolver é quase nula, mas virar um crédito pelo menos já ajuda. Então, vamos você, pensar né? assim, se a gente não for cobrar do Marketplace, né? Nós temos que cobrar do governo. Perfeito. Então aí você entra com um processo administrativo na Secretaria da Fazenda daquele estado, informando que pagou em duplicidade, a fiscalização vai analisar, vai constatar que houve recolhimento em duplicidade e vai tirar um crédito. Perfeito. E aí você pega esse crédito e entra Que com o problema é compensação. esse. Mas Porque você pega o cara Eu vi lá, vamos ver. o cara vai fazer isso nunca. Exato. Por exemplo, eu vejo lá na minha conta, descontou R$300 de default. É indevido, porque eu sou simples. Até eu abrir um processo administrativo, vixe, eu não vou abrir. R$300, aí R$300 de quantos CNPJ? Então, mas se você pensar, se a gente pensar num volume de venda pequenininho, né? Às vezes não compensa. Mas imagina que claro. 300, 600, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não vai compensar. Mas é por esse motivo que, né? Vamos fazer uma liminar lá, porque quantas pessoas vão atrás pedir a restituição? Exato. Eu acho que essa Quanto liminar, dinheiro o governo quer já essa acostumou, Já mesmo? pensa assim, né? Já pensa essa assim. liminar foi esperta, porque para esse estado eu vendia muito bem. E isso não foi todos que pegou. Foi um pouquinho aqui, aí passa, depois de um mês, um pouquinho ali, e aí vai indo, picadinho, picadinho. Mas de quantos passaram assim? Então, mas o Quantos problema sellers? é que o fisco está mandando a conta. Daqui 1 ano, 2 anos, ele vai cruzar todo o XML, vai constatar que houve a venda para o consumidor final, era devido ao imposto, ele vai te mandar a notificação. E se você não parcelar ou não pagar, você não vende mais naquele estado. Ele não deixa a sua mercadoria entrar, entendeu? Que beleza. Tá, Falando então, nisso... uma boa briga. Uma boa briga. Bom, nós falamos bastante aqui, mas o tema principal que nós tínhamos para trazer é a reforma tributária. E a gente sabe que, assim, eu tive conversando com alguns empresários, não é só o setor do e-commerce que está preocupado com a reforma tributária, né? Acho que tem boa parte dos setores aí, se Acho não que todos. tem CNPJ aberto, tá por ele em pé em tá relação todo- a isso. acho que tá Decidiu todo- empreender, já está acho que já preocupado tá- com o que vai Eu acho que acontecer, está né? todo mundo meio apavorado com esse negócio, né, Valdir? E assim, eu queria que você trouxesse, na sua visão, porque a gente sabe que isso vai ser gradativo, né? Não vai ser numa pancada só, a gente vai apanhar por uns anos, né? E na sua visão, nesse processo do que vem primeiro e tal, quais são os pontos que vão mais impactar os donos de e-commerce, principalmente marketplace, enfim? Grande impacto no fluxo de caixa, né? Vamos lá, a reforma tributária vai ser caótica no meu ponto de vista, tá? Então, 2026, né, é o período que você tem para ajustar o seu negócio, porque senão em 2027 você não sobrevive, tá? Não sobrevive. Eu chego a essa conclusão, tá? Os pequenos que não se adequarem e se organizarem, eles vão quebrar. Tá? Então, essa eu não vejo muita alternativa, não. Tá? Então, 2026, vamos nos preparar. Tá? Então, selecionando fornecedores, né? Entendendo como vai funcionar a reforma tributária, o que eu preciso fazer de adequações dentro do software que eu utilizo. Né? Então, será que todas as ferramentas estão prontas? Né? Será que todas as ferramentas disponíveis no mercado estão prontas para atender a reforma tributária? Será que o Marketplace já fez as adequações necessárias? Porque a reforma foi sendo, vamos dizer assim, aprovadas. Tem muita coisa que tem que ser aprovada ainda. Não está pronto, né? Não está pronto. Mas você tem já obrigações para cumprir no próximo ano, entendeu? Tipo, você já tem que destacar lá as alíquotas testes de CBS e SBS na nota fiscal. Né? Então, será que o software já está adequado? Eu recebo essa pergunta todo dia na nossa área de atendimento. Né? Era uma pergunta que eu anotei. E eles estão? Tem Marketplace ainda que não está. Tá. Entendeu? Então, se adequando para janeiro de 2026 entrar funcionando. E pode ser o RP também, né?
Pode ser O integrador, né? Mesma coisa, integrador. Eu- Então, assim, tá uma loucura. Tá todo mundo correndo contra o tempo. Não sei como vai ficar as coletivas dessa galera de tecnologia, né? não. Do software. Mas tá todo mundo correndo contra o tempo, porque em janeiro tá previsto o quê? Tem que entrar o teste. E o teste é exatamente o quê? Você tem que destacar as duas alíquotas, né? 0,90 e 0,10. Para quê? Para o software começar a rodar e aí tem 2026 inteirinho, né? Eu falo que já é o dedo duro, né? Já vai entendendo a sua movimentação, já vai entendendo a sua operação e tudo mais. E aí 2027 entra para valer. Agora- mesmo Mas por que reflexivo. vai impactar? Desculpa, Thiago. Por que Imagina. vai impactar no fluxo de caixa? O que acontece? Vamos lá. Quando eu falo no fluxo de caixa, eu estou me referindo ao seguinte, aos créditos. Você só toma crédito. Tem um ponto muito importante que a reforma está trazendo, né? É um deles, né? Mas primeiro, nota fiscal passa a ser uma confissão de dívida. Olha a mudança. O que era a confissão de dívida antes da reforma? Obrigação acessória. Tem muitas pessoas que acabam não respondendo. Ó, isso é uma prática. Então tá? você tinha que fazer, não necessariamente você tinha que pagar. Isto. Então vamos pensar o seguinte: tem seller que não responde para o contador. Nós tivemos casos até de contadores que foram presos, tá? Porque o fisco entendeu que tinha uma, vamos dizer assim, como se diz? Eles estavam trabalhando em conjunto, mas não é a prática. Como se fosse uma cumplicidade. né? Isto. Então, o que acontece? Tem sellers que não envia documentação fiscal para o contador. O que é enviar documentação fiscal? Estou falando do XML, estou falando da nota fiscal. Né? Então, tem escritórios que são menores que não tem os robôs trabalhando. Então, ele depende que o... Da informação. Ele depende da informação. Se você não me manda, o que eu vou entregar para o fisco? Nada. Nada. Entendeu? E aí tem contadores que entrega zerado. E depois entra com a retificação. Perfeito? Agora vamos pensar o seguinte. Qual era a base do governo? A obrigação acessória. Então eu faço a apuração do seu imposto e eu vou lá e declaro, por meio de uma obrigação acessória, quanto aquela empresa movimentou e qual é o valor do imposto. Perfeito? Com a reforma tributária, a nota fiscal emitida passa a ser a confissão de dívida. Quer dizer, eu não preciso do contador falar, ó, Emerson, você faturou aqui X reais, entendeu? E o seu imposto é de tanto. A obrigação acessória tem esse papel. Você meio Com a que reforma corta essa tributária, questão do processo de apuração, né? O Acabou. trabalho ser a apuração do percentual da alíquota sobre o que você tem de informação de venda. Ele automaticamente vai registrar todas as vendas e você vai passar a ser auditado por isso. Eu já tive sellers que entrou em contato conosco. Falou, sou MEI. Como que eu faço? Tá, mas me explica o seguinte. Você é MEI, quanto você está faturando? 3 milhões. Quase que eu desliguei a ligação. Quase que eu desliguei o telefone e falei assim, Rapaz, amigão, esse cara é bom, esse cara tem que fazer um curso. Então, aí imagina, esse aí, eu quase que eu desliguei o telefone e falei, amigão, deixa quieto. Não fala nem comigo. Nem fala comigo, entendeu? Por quê? Imagina o caso nesse caso, ele teria que fazer o quê? Reprocessar todo o período. Essa conta vai chegar. Nossa, isso eu não ele vai tenho ter dúvida. que pagar tudo em retroativo. Tudo retroativo, entendeu? Agora imagina, Com adicional com a de multa. reforma tributária, esse caso já não existiria. Por quê? Não ia chegar lá, né? Não, porque o XML é confissão de dívida. Então, se você está enquadrado como MEI, bateu ali o limite, amigão, você já está desenquadrado. Automaticamente. Automaticamente, entendeu? Porque hoje, eu que tenho que me comunicar com o Estado e falar assim, olha, eu excedi o meu limite. Eu estou saindo do MEI, estou passando para ME. Perfeito? Eu que tenho que fazer essa comunicação obrigatória. Logicamente que o fisco depois pode falar para você assim, amigão, você já deveria ter saído. Por que você não saiu? Estou te excluindo. Mas é uma obrigação do contribuinte comunicar a mudança, né, do regime tributário para a Receita Federal. Perfeito? Mas não ficou claro para mim a questão do fluxo caixa? de caixa ainda. O fluxo de caixa, por que não está claro para você? Vamos lá. Você precisa ter créditos. Perfeito? Hoje, como funciona essa questão de crédito? Você vai lá e compra uma nota fiscal de um fornecedor, R$1 milhão. Perfeito? Eu vou pagar essa nota fiscal em 10 vezes. Beleza? Eu automaticamente já tomei os créditos CMS, né? Às vezes de IPI, beleza? PIS e COFINS, se eu sou lucro real. Já tomei todos esses créditos e já jogo na minha operação. Isso vira beleza? caixa, né? Isso vira caixa. Vamos dizer assim, eu estou compensando meu imposto. Com a reforma tributária, isso não vai ser mais possível. Entendeu? Esse crédito só vai existir se a nota for paga. Entendeu? Então, você vai Isso acreditar em muda 10 Lá vezes. o fornecedor pagar a nota. Isso- Pagar o imposto daquela nota. Pagar o imposto daquela nota. Não a nota. Isso, pagar o imposto da nota. Não a nota para o meu fornecedor. Sim, sim. Entendeu? Então eu falo assim, por que eu falo que impacta no meu fluxo de caixa? Se eu comprar de forma parcelada, eu também vou me recuperar dos impostos de forma parcelada.
Então, Porque tem o split payment, que vai splitar isso daí, perfeito? Então, vai repassar, né, para o governo o imposto. Mas só se- que ele vai repassar em cima do quê? Não, vamos só para a gente entender. Com a reforma tributária, eu emiti uma nota fiscal agora, beleza? Comprei. Já posso me creditar de tudo, beleza? Vamos imaginar, eu nem estou olhando a minha operação de venda. E Eu isso estou era- olhando só a minha operação de compra. Então, eu já tenho crédito, beleza? Com a reforma tributária, eu não tenho mais esse crédito. Eu só vou ter o crédito no momento que eu pagar a nota fiscal. E isso é uma estratégia Isso utilizada. impacta Se no seu caso, fluxo de caixa. Ô, Valdir, só para ficar claro. Então, você é meu fornecedor, beleza? Eu comprei 1 milhão de notas de vocês. Eu tenho meu crédito de CMS aqui ou dos novos impostos que vão surgir. Eu só vou receber esse crédito se você pagar o imposto também. Então, mas o imposto, na verdade, quando você pagar a nota fiscal para mim, o governo, esse dinheiro não vai mais para o caixa do fornecedor e o fornecedor decide pagar o imposto quando ele quiser. Ou e às vezes ele nem paga, né? Depois faz os parcelamentos. isso. Beleza? Acabou. Quando você me mandar o dinheiro, Auto- o próprio banco, a operadora de crédito, né, já vai fazer o repasse para o governo. Ó, isso aqui é imposto, gerou crédito. E esse daqui vai para o fornecedor. Olha o impacto que a reforma tributária tem na formação de preço. E quando a gente fala da venda no marketplace, como é que você vê isso acontecendo então? Então, Sobre a venda. Sobre a venda, vamos lá. Eu acho que é legal essa pergunta, porque assim, precifiquei errado. Eu ia falar, me lasquei, né? Mas precifiquei errado. Não, pode falar O que vai o que acontecer? Você já vai receber um valor bem menor e às vezes você nem vai conseguir fazer o seu giro para comprar novamente, entendeu? Se você precificar errado. Por quê? O marketplace vai ser o responsável por repassar o imposto ao governo. Tá recolhendo ali na base, né? Entendeu? Você faz a venda, ele Então, já assim, recolhe ali. Faz o split só do que vai é. ser mais ou menos o modelo Estados Unidos, né? Vamos imaginar, tô vendendo essa xícara Você aqui, paga- quanto custa? R$1.000. R$1.000 é a xícara, tá? Mais o Mais imposto. Beleza? Quando o marketplace recebeu o valor do imposto, porque hoje está tudo embutido. Vamos imaginar, é R$1.000 isso daqui mais imposto. Vamos pensar assim, R$1.300 com imposto, perfeito? Cai na conta do seller, 1.300. Aí, logicamente, o marketplace vai fazer os descontos deles. Mas vamos imaginar, cai o dinheiro na conta do seller. E aí ele vai entregar a obrigação acessória, apurar o imposto e fazer o recolhimento ou o parcelamento, ou nem vai fazer nenhum dos dois. Beleza? Com a reforma tributária, o marketplace vai falar assim, ó, amigão, esse 1.000 é seu, Já os vai 300 fatiar é já. do governo, entendeu? E agora em cima dos 1.000, você decide o que você vai fazer. Mas o imposto já está pago. Um ponto importante que você trouxe... Então é que esse dinheiro que o cara rodava até o dia 20, esse aí O acabou. fluxo de caixa que você Sim. tinha, por isso que eu falei, vai ter um impacto no fluxo de caixa. Tem um impacto. Primeiro, é muito importante a gente entender. Nota fiscal passa a ser confissão de dívida. Isso eu acho que é um divisor de águas. Tá? Segundo ponto, a forma como eu compro vai definir se eu tenho crédito ou não. Então isso vai impactar também na minha formação de preço. Isso eu acho que faz uma diferença muito Então você grande. não compra mais de Simples, por exemplo, de Simples Nacional. Já é assim hoje, O né? Simples Nacional ele não vai te dar tanto crédito. Tem a modalidade no Simples que ele te dá um crédito. Você pode optar por gerar crédito, entendeu? Mas não é vamos dizer assim, não é a melhor forma de ter os créditos, entendeu? Tem as opções, né, do lucro real. Eu acho que daqui para frente o lucro real passa a ganhar um super destaque. Perfeito? Você acha que vai valer a pena ter ser e-commerce no Simples Nacional? Emerson, depende de muitos fatores, né? Depende da margem, depende de onde você compra, qual estado você compra, entendeu? Mas eu acredito que nós vamos migrar boa parte das empresas tudo para o lucro real. Vai ser mais, né? Vai ser mais lucro real do que Simples Nacional. Só que aí você imagina, vamos falar, né? Eu vou migrar uma empresa de Simples Nacional para o lucro real e o nível de conscientização do empresário é muito baixo. Então, entre todas aquelas particularidades que nós falamos, né? Ele compra sem nota, ele compra meia nota, né? Ele não tem conciliação bancária, ele confunde a pessoa física com a jurídica dentro da conta corrente, né? Ele paga a mensalidade da escola, né? Paga o imposto, né? Paga a empregada doméstica, tudo com a conta da empresa, entendeu? Então, imagina no lucro real, é outra dinâmica. Então, assim, a gente vai ter que ter por isso que a gente fala, o contador tem uma grande missão nos próximos anos, né? Em aumentar a conscientização do empresário para que o empresário possa ter a melhor opção tributária. Não é simplesmente eu decidir, vou para o lucro real, mas, amigão, como que está a sua organização? Como que está a sua empresa? Sim. Como que está, né, toda a sua parte financeira? Vai né? ter um A ano aí, separação. né? O pessoal Você se organizando. tem um ano para você se organizar e olha lá, entendeu? Eu acho que não tem nenhum ano. Eu vou colocar assim, 6 meses, entendeu? Porque você até, né? Tem gente que vai deixar para dezembro de 2026, entendeu? Vai ser Sim. tarde. E Tem eu que acho fazer o que cálculo, simulações e tudo mais. Eu acho que, até retomando um pouquinho do que você falou no começo da
da tua fala, relacionada a essa questão de em X tempo, né, muitas empresas vão quebrar e tal. Eu acho que isso no nosso segmento aqui, né, pensando em e-commerce, ele serve tanto para o vendedor quanto para o fornecedor. Sim. Vai ter muita gente que vai ter uma operação inteira apoiada em cima de um fornecedor, que o fornecedor vai quebrar do dia para a noite e você vai quebrar o seu negócio junto se você não tiver olhando para isso. Então, acho que essa questão de você trabalhar esse entendimento de fornecedores e fazer esse trabalho Você de tem que olhar a cadeia capilarização como um todo, né? da cadeia, acho que vai ser uma coisa muito importante aí em 2026, vai ser uma pauta que vai estar bem alta, porque a gente sabe que tem muita gente que também fornece produto que faz muita coisa errada, né? E aí é um negócio que é um castelo de cartas, né? Vai cair um ali da base e você começa a levar outros com você. Imagina que você não tenha, né? Você tem que diversificar os seus fornecedores. Depois você tem que acompanhar a apuração para você saber se aquele fornecedor está fazendo recolhimento de imposto, se você está se creditando daquele imposto, porque isso vai ser tudo em tempo real. Vai estar disponível. Não é igual hoje. Eu não sei quanto eu vou pagar de imposto, né? Eu tenho uma estimativa. Depois o contador fala, você vendeu tanto, né? Tem isso de crédito, tem isso aqui de entrada, tem isso aqui de saída. Então, seu imposto é de X. Perfeito? Com a reforma tributária, você vai acompanhar em tempo real. O cara emitiu a nota fiscal para você, né? Vamos imaginar, 5 minutos depois, se você entrar no site do governo, vai estar lá, que você comprou. Beleza? Você pagou à vista? Opa, esse crédito já é seu. Paguei parcelado. Ó, você pagou a primeira parcela? Então esse aqui é o seu crédito, entendeu? E aí você tem depois todos os seus débitos. E hoje tem online. Tem Por empresas... isso que o contador ele passa a ser mais consultivo do que o entregador de obrigações. Perfeito. O cara que, né? Vamos dizer assim, o contador que não se, vamos dizer assim, se aprimorar, se aperfeiçoar, estudar e tudo mais, né? Que é um dos focos nosso, né? Ele vai ficar fora. Não, e as Você vai informações contábeis e fiscais ganham um nível de importância ainda maior, né? Porque já é muito importante, a gente sabe disso, mas leva para um outro patamar, né? Que é de fato você ter que acompanhar quase como se fosse uma audiência de televisão ali para entender se está tudo correndo conforme planejado, né? E nesse cenário, Thiago, a gente sabe que o e-commerce, assim, infelizmente isso acontece, é uma prática, não sou eu que estou dizendo, é como as coisas são. Existe muita compra de meia nota, Exatamente. chinesada, sem nota, meia nota. Infelizmente, a gente sabe que é uma realidade mesmo, né? E aí, como é que fica essa situação, Valdir? Vai valer a pena? Eu vou chegar à conclusão que não vai valer a pena. Sabe por quê? O que o governo acabou de soltar agora? 1087, né? A nova legislação sobre a tributação sobre dividendos. Dividendos, sim. Perfeito? Estou comprando meia nota, entendeu? Como vou pagar esse fornecedor? Até se Vou distribuir o lucro para pagar o fornecedor? entrar um pouquinho nisso Então, para a sofrer gente. uma tributação, né? Então, assim, eu entendo que essa legislação não tem tanto impacto para as empresas do Simples, principalmente para o e-commerce. Porque, assim, né? Vamos pensar, quem está no Simples Nacional vende uma média, né? Vamos imaginar, no máximo, ele deveria vender uma média de R$300 mil por mês. Sim, mas já tá no gargalo teto. também, Isso, né? mas vamos pensar o seguinte, qual que é o lucro que ele tem? Você já viu um e-commerce, né? Ter um lucro de 20%, né? Se ele não estiver fazendo importação? É raro. É raro, né? Então vamos pensar que você vai trabalhar ali com a média de 10%. Eu vou trabalhar assim, ó, entre 5% e 15% Isso. é possível, perfeito? Se eu faturo 300, né? Então a minha distribuição de lucros fica abaixo de 50 mil. Perfeito. Perfeito? Eu não Perfeito. tenho tributação. Sim. Perfeito? Vamos pensar assim, tá? Vamos partir do pressuposto, todo mundo está sendo tributado. Quando eu vou para o lucro real e para o lucro presumido, eu preciso me preocupar. Se eu compro meia nota, você concorda comigo que qual que é a minha despesa? Ela vai ser menor. Vai aumentar meu imposto se eu for lucro real. Entendeu? Então hoje, eu falo para você, E compensa. querendo ou não, esses 10% da distribuição aí é muito maior do que o que você vai ter Ele é um divisor de águas efetivo, né? Ali se você E o estiver pior, declarando tá? tudo. A distribuição de lucros, ela já entra agora em 26. Sim. É. A reforma tributária entra em 27. A distribuição de lucros agora já entra em 26. O split payment também. Em 27. Ah, 27. 27. Ah, tá. Tá? Tem um ponto que o Mercado Livre Não é já que ele está entre em pedindo. 27. já. Ele vai acompanhando a reforma, tá? Ele vai acompanhando a reforma. Vamos dizer assim, efetivamente ele estará funcionando em 33. Certo? Tá. Agora, essa mudança, já os créditos, a partir de 27 já começa, né? PIS e COFINS já tem o seu impacto, IPI também. Perfeito? Aí em 29 entra ICMS e ISS.
Então, por isso que eu falo, 26 é a hora de se preparar. É o que você falou, você tocou num ponto de fornecedores, né? A gente fica falando na parte tributária, né? Mas pensando no business como um todo, eu tenho que olhar de quem eu estou comprando. Perfeito? Porque esse cara, realmente, o que você falou, ele pode quebrar noite por dia, porque as pessoas não vão comprar dele, porque ele não está gerando crédito. E assim, acontece impacto, muito da gente pegar o seller que está apoiado num produto. Sim. O cara tem 80% do faturamento de Em um 300 mil em 2 produtos que é do mesmo fornecedor. E que às vezes só vende com meia nota. Ou sem nota. Então, entendeu? E por isso, tem milhares, né? Se a gente for entrar nessa seara aí, quase um... Então, uma eu coisa falo eterna. assim, ó, a reforma tributária vai ser um divisor de águas, né? Não só para o quesito, né, tributos, mas é uma mudança de mindset do empresário. Profissionalização, entendeu? né? Profissionalização 100%, acompanhamento do que está acontecendo dentro da sua empresa. Né? Então, aí eu falo que o trabalho do contador muda completamente, ele passa a ser mais consultivo, mais de orientação. E o empresário que não puxar o contador junto, ele vai navegar sozinho. Ô, Valdir, A probabilidade de erro é muito maior. me tira uma dúvida. Por exemplo, o cara que tem 3, 4, 5 CNPJ, porque aí vai lá, vai abrir no CNPJ no Simples Nacional. Como vai ser a vida desse cara? Ótima pergunta. É ótima pergunta, hein? Eu ia falar que Ó, ele vai ter vida, nós viu? fechamos um contrato com uma empresa agora, o cara tem 12, velho. 12. 12 CNPJs. Corajoso, hein? Pô, Corajoso. Bom, vamos pensar o seguinte. Eu entendo que, bom, com a reforma tributária, isso não vai ser possível. O nível de cruzamento de dados, entendeu? Hoje, praticamente a Receita está impondo agora algumas regras novas, entendeu? Tem uma série de instruções normativas. Se você atrasar um Simples Nacional, você atrasar imposto de uma empresa, já está refletindo na outra, entendeu? Todo mundo vai ser excluído do Simples Nacional. Então, tem uma série de pontos que muda. Vamos pensar o seguinte, eu tenho várias empresas no Simples Nacional. Compensa? Será que não é melhor ir para o lucro real com a reforma tributária? Eu vou ter créditos. No Simples eu não tenho crédito. Como que vai ser esse cálculo, entendeu? Será que vai valer a pena? Não vai ter default na reforma tributária. Por que eu abro hoje uma empresa do Simples, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou fugir do default. Por fugir de default. Perfeito? Se eu não tenho default, será que o Simples Nacional é a melhor opção? Será que vale a pena ter 10 empresas? Até Entendeu? porque, querendo ou não, Eu tenho, né? eu tenho que ter empresa no nome do A, do B, do C, não pode ser tudo no meu É, nome, né? porque Então eu senão tenho que não depender fica. de uma série de pessoas, né? Aí o que acontece? Se a gente for analisar o pé da letra, né? Eu tenho todo o estoque concentrado no mesmo lugar, a gestão financeira é feita sempre pela mesma pessoa, perfeito? E quando falta produto da empresa A, eu pego da empresa B e vendo da empresa A, perfeito? Então, se a gente fosse analisar, falando em contabilidade, falando de forma séria, é um grupo econômico. Perfeito. O que o fisco pode fazer? Né? Quando ele entende, ele descobre, ele chega lá e fala o seguinte, o grupo econômico aqui, né? Estou desenquadrando todas as empresas do Simples Nacional retroativo, Multando às vezes até a todo data mundo. da abertura, tá? E aí você tem que fazer o quê? Reprocessar tudo dentro de uma tributação. Do lucro real. Com Então, você multa, sai, né? imagina, você está crescendo pra caramba, você está sendo um super empresário de sucesso, entendeu? Da noite pro dia você vê sem chão, entendeu? Mas nesse caso, esse cara, ele vai ter que encerrar alguns CNPJs ou ele vai fazer como se fosse um grupo de empresa? Como que ficaria essa vinculação desse CNPJ que ele tem agora para migrar com a reforma Ele pode tributária? fazer a fusão, não pode? Através de filiais Ele pode e tal? fazer a fusão, ele pode fazer... Então, a minha preocupação, vamos pensar o seguinte, a preocupação também é o próprio marketplace, né? Porque a sua conta está ranqueada, né? Uhum. Isso. Você está ranqueado na conta A, depois você tem a conta B, conta C, entendeu? Mas ele pode colocar essas empresas como filiais de uma empresa, não pode transferir o CNPJ para isso? Então, tem marketplace que não aceita, né? O Você Meli está trocar o endurecendo. CNPJ. O Meli Não, está não vai- deixando desde que você tenha Você pode vínculo. desenquadrar Se e você colocar tiver tudo, vínculo, tipo ok. assim, tudo virou presumido ou tudo virou real. Você pode. E depois você sai unificando, entendeu? Boa. Mas tem um ponto aí que é interessante. Quem trabalha com marketplace é aquela parte de ranqueamento da conta, né? Sim. Então tem Exato. um lado assim, não é só a parte fiscal também, tem a parte É. estratégica do marketplace, entendeu? Perfeito. Então, esse marketplace aceita. E o outro aceita? Não. Putz, mas eu vendo muito mais no outro E tem que nesse, também a entendeu? questão Então, estratégica será que vale a pena ter? de você ter mais de um... a gente fala, né? Ele vai colocar todos os ovos numa cesta, né? Então, muitas vezes, você usa essa questão da conta porque você tem contas que tomam bloqueio, às Exato. vezes devidos, às vezes indevidos, e você tem ali um outro canal que continua operando, né? Então, acho que talvez essa questão de filiais é um negócio, principalmente com as novidades que a gente sabe aí de possibilidade de múltiplos CDs e coisas do tipo,
é algo que vai, Você vai provavelmente migrando ser isso daí. o Acho que vai caminho ganhar principal, força. né? E que deveria ser uma modalidade de negócio, né? Afinal, ela é meio que feito para isso, você ter uma filial, né? Mas... Eu acredito que o próprio marketplace, ele vai... Assim, o marketplace ele vai ter que flexibilizar sistemicamente algumas alternativas, senão vai dar ruim. Dá ruim para todo mundo, né? Tanto para o marketplace quanto para o seller. Perfeito. Né? Então, eu acredito que daqui para frente, eu acho que o marketplace ele vai ter que flexibilizar algumas regras para que você possa, né, se readequar a uma nova É um período de uma nova transição, regra. né? Não tem É um muito o que período de fazer. transição, Você né? precisa ter, né, flexibilidade para os dois lados, porque senão Então, assim, muito tem prejuízo. solução para quem tem 10 CNPJ simples na zona? Não tem. Né? É um risco gigantesco, né? Aí o erro, muitas vezes, do seller, tá todo mundo no mesmo endereço fiscal. Entendeu? Sim. Tudo paga pela mesma conta, é a pessoa que gerencia e aí os estoques estão todos, Tudo junto. todos né, bagunçados, entendeu? Então isso é um perigo muito grande. Né? Isso é um Não negócio que a gente recomendado. se depara, toda vez que a gente se depara, a gente já dá logo a instrução e as pessoas ficam chocadas. Ah, como assim não pode? Não pode. Não pode, tem que separar, lugar físico diferente. Você quer fazer certo? É assim. É o que E eu as falo, pessoas né? ficam O contador vai chocadas, falar, né? é certo, é assim. Né? É. Aí o empresário fala, A não decisão quero. é sempre do empresário. Hoje já tem contadores, né? Que já falam, eu não te dou assessoria. Por quê? Porque não dá. Entendeu? Procura um outro contador que... Tá muito bagunçado, né? Tá muito E você não bagunçado, quer entendeu? arrumar, né? Não tem problema, às vezes tá bagunçado. Às porque vezes o cara não quer arrumar, não né? quer arrumar, entendeu? É. E aí, se ele não quiser arrumar, o que você vai fazer? Boa. Você vai pôr sua carteira em risco? Não vale a pena. Valdir, super papo aqui, hein? A gente já tá chegando ao fim. Já? Já, Caramba, é muito rápido. demais. E eu acho que nós poderíamos ficar aqui horas conversando, né? Puta de um assunto muito bom. Já fica o convite aqui para a gente voltar, sei lá, o ano que vem, Legal, né? E obrigado. falar mais disso, eu acho que vale. Depois quero conversar com você, eu acho que nós temos uma grande oportunidade como negócio, porque eu acho que é uma necessidade dos empresários terem conhecimento sobre tudo isso. Legal. E eu acho que, como a gente fala para muita gente, Sim. é uma obrigação nossa pensar em algo que possa ajudar essa galera que está na luta aí, que vem com um grande desafio e sem nenhum conhecimento. Eu acho que a gente precisa pensar em algo. E ainda mais vindo de alguém que fala fácil, né? É, então. Porque não tem, Pô, o que Valdir, tem é isso, você pegar um contador que fala difícil, né? Não, é um você cara- fala fácil, dá para entender, fica bom. Legal. Um cara de confiança, É, né? sem meu? dúvida. Um cara, Acho que enfim. a parte mais difícil do contador é levar uma linguagem simples Exato, para o cara. empresário, para que ele possa entender, né? Exato. Sim. Todos os impactos tributários, as particularidades, as exceções, entender o que pode, o que não pode fazer, o que representa risco, o que não é risco, entendeu? É isso daí. Mas pode Boa. contar comigo, né? Eu acho que é um grande business. Eu acho também. Levar essas informações para o empresário, para quem está empreendendo ali na luta todos os dias. E muitas das vezes tem muito empresário, eu já tive muitas experiências assim, tá? Você vai conversar com o empresário, ele fala, não sabia. Uhum. Pô, a partir de hoje estou fazendo correto. Sim. Tem Sim, muita gente que sim. faz errado e não eu tenho informação e estou fazendo errado. Não. É falta de informação. Eu acho que a grande maioria. Acho mesmo. Eu acredito que a grande maioria é falta de informação. Tem muitos profissionais mal qualificados, né? Valdir, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para esses empreendedores. A nossa audiência é, em regra, de empreendedores de e-commerce, especialmente Mercado Livre, Shopee. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses caras do que você espera para o próximo ano, né? O que você vê que esses empreendedores têm que fazer para sofrer menos com essas mudanças. Eu ia falar, dá valor ao contador, entendeu? Já é um bom começo. Eu acho que assim, bom, a mensagem que eu deixaria para o empresário é o seguinte, pessoal, puxa o contador, tá? Começa a acompanhar os números da sua empresa, tá? Em termos contábeis, financeiros, tá? E não ignore o que está acontecendo com a reforma tributária. Você precisa se aprofundar. Você precisa entender o quanto a reforma tributária vai impactar dentro do seu negócio. Tá? Então, acho que não pode... o empresário... A gente, né, nós brasileiros, tem coisa que a gente dá umas ajustadas, uma adequada, entendeu? Então, a mensagem que fica é o seguinte, pessoal, tudo isso aí vai acabar. Perfeito? Então, foco no seu negócio, né? Foco para entender o que vai impactar, tá? E quais os cuidados que eu tenho que tomar daqui para frente. Tá? Senão, você vai ficar fora do jogo. Você vai ficar fora do mercado. Excelente. Bom, baita de um recado. Eu acho que o que eu tiro de lição aqui é que você, como empreendedor, mais uma vez, tem que puxar a responsabilidade para si
e não transferir a responsabilidade para o seu contador. Então, o primeiro passo é o conhecimento, né? Entender como essa mudança vai impactar no seu negócio e, num segundo momento, se aproximar do seu contador para que você possa não fiscalizar, mas trabalhar lado a lado com ele para que ele te oriente e você tenha o melhor caminho. Eu estou bastante preocupado para o próximo ano com essas mudanças e para os próximos anos, por isso que eu tenho trazido esse tema. Eu acho que você, como empresário, tem que cada vez mais puxar essa responsabilidade, assim como você puxa a responsabilidade sobre as vendas, assim como você puxa a responsabilidade sobre a gestão do seu negócio, você tem que puxar a responsabilidade também para a questão fiscal, que mais do que nunca liga um alerta de que a gente, como empresário, tem que ficar conectado com isso. Ô Emerson, tem um ponto aqui que, né, o Thiago trouxe, que é essa questão das filiais, né? Com a reforma tributária, o imposto vai ser, vamos dizer assim, calculado no destino, não na origem. Isso também tem uma grande mudança. Porque hoje tem muitos empresários abrindo, né, filiais em todos os lugares do país para correr dessa tributação. Vamos pensar Minas, né, Espírito Santo, Santa Catarina, tem vários estados que têm incentivos fiscais. Né? No momento que houver a reforma tributária, o imposto não sai mais da origem, sai do destino. Então não importa onde isso implica. Não vai fazer mais tanto sentido. Não. E esse ponto... Isso impacta diretamente na estratégia que o empresário vai ter que tomar, né, daqui para frente. Porque ele vai começar a avaliar a logística, né, tarifa de entrega, né, custo de armazenamento, entendeu? Não importa onde ele está. Esse ponto o Mercado Livre já trouxe para dentro da plataforma. Agora você já consegue, se você é real presumido, já consegue colocar as alíquotas direto de cada estado. De cada estado. Na verdade, você coloca o quanto você quer ter de repasse? Você coloca lá o seu preço de venda e ele cobra o imposto de cada estado devido. Exato. O preço do produto já é apresentado, vai ser adequado ao estado. Ao estado. Então você passa a declarar, eu quero receber R$100 dessa venda. Isso. Perfeito. E a partir dali, para Espírito Santo vai custar 112, para São Paulo 108, 110. Então, na verdade, já está fazendo essa já está disponível já. Interessante. Isso foi dito ano passado na Argentina, que seria assim, e já está entrando. Quer dizer, eu posso anunciar o preço Rio de Janeiro que 22%, mais ou menos, do ICMS, e eu já vou cobrar esses 22% lá. Quer dizer, eu vou pagar um pouquinho mais caro quem é do Rio de Janeiro, né? O marketplace vai calcular o imposto de acordo com o destino. Perfeito. O que você vai colocar é o quanto você quer receber. Perfeito. Entende? Então, esse cálculo é feito pelo próprio canal de venda. A precificação ela vai ser já flutuante. É uma mudança, né? Provavelmente vai ser no checkout da pessoa. É no checkout, exatamente. É isso aí. Vai pegar o CEP da pessoa e com base naquilo ali vai sair já a sua alíquota. Já tem o endereço de entrega, né? Fica mais fácil. Você vê que é uma grande mudança, né? É uma grande mudança, um grande impacto. Porque hoje você trabalha com a média, né? Sim. Só que a gente tem que pensar o seguinte também, né? Reforma tributária, ela começa em 27. Termina em 32, 33... a todo vapor, perfeito? Então, nós temos um período de transição muito longo e muito desgastante, tá? Porque todo ano muda, perfeito? Então, por isso tem que puxar o contador, porque vai ser uma grande confusão. Não, nós estamos animados, né? A zona, entendeu? Vai ser complicado, entendeu? Então, assim, vai mudar o jogo. Sim. Vai mudar o jogo. Vai ficar legal, vai ficar um jogo legal, cara, porque muitos problemas que hoje o seller responde, ele reclama, né? Uhum. Pô, tô pagando. Como que o cara tá vendendo esse preço aqui, meu? Não dá, eu compro do mesmo fabricante dele, entendeu? Como que o cara tá vendendo? Vai acabar. Só que tem um percurso até lá, entendeu? Uhum. E eu acho que assim, essa questão de ter esse tempo de transição e preparo, ele é o que permite com que a gente separe algumas coisas, né? A gente já passou por algumas fases dentro do Mercado Livre em que mudam algumas regras e que as coisas dão uma capotada, né? Então, tem uma galera que sai do mercado, outros entram. E eu sempre gosto de trazer esse conceito, né? De que as pessoas têm medo do risco, né? Então, a reforma tributária é um risco para o meu negócio. Mas o risco, toda vez, ele tem que ser analisado de duas formas, né? Risco de oportunidade e o risco de prejuízo, vamos assim dizer. Então, toda vez vai ter essas duas oportunidades. Então, para quem se preparar, para quem acompanhar, para quem viver isso, vai ter uma grande oportunidade, porque vai ter muita gente que vai sair do mercado por não conseguir lidar com isso, né? Então, eu falo bastante isso na empresa. Sempre tem uma oportunidade. E eu falo bastante isso na empresa, né? Louco é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, cara, no momento que a gente entra e tem essa informação, se for continuar daqui até 2027 fazendo o que você faz hoje... Exato.
vai estar fora do mercado, não vai ter muito jeito, não vai ter muito caminho, né? Então, eu acho que é um tema que o Hermes trouxe, né? Tô bem preocupado e acho que a preocupação por si só não resolve nada. Mas a preocupação com a preparação muda tudo. Então, Preocupação e ação, né? Ação. é isso. Preocupação e ação. E ação, exatamente. Então, a galera tem que se preparar, tem que pegar esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui, que não é só o nosso conteúdo, tem muito conteúdo na internet para trazer consciência sobre esse tipo de tema e entender como é que você vai levando isso para dentro do seu dia a dia, né? Pouquinho a pouquinho, não vai ser hoje alguém que vai assistir aqui o nosso podcast que amanhã vai estar sabendo tudo, vai estar manjando tudo. Você já deve estar nessa jornada de estudar essa complicação toda aí há um tempo. E o negócio você não precisa se tornar um especialista, né? Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para conseguir conversar com um especialista e tomar as melhores decisões. Né? É saber fazer as perguntas, né? É saber Eu acho fazer que as perguntas. esse é o ponto. Eu gostaria só de deixar uma dica para quem atua no digital seller, né? Toma muito cuidado com as compras. Tá? E a gente recebe no nosso canal de atendimento muitos sellers que compram produto e que não conseguem vender no marketplace. Porque já comprou o produto errado. Já comprou errado. Entendeu? Sim. Então, assim, formação de preço... Acho que assim, desculpa eu bater nessa tecla, a formação de preço é essencial. Né? Depois gestão de ads, né? Tem uma série de pontos que é crucial. Quantas pessoas, eu vou falar para você, já tem sellers, né? Já teve vários sellers que quebraram por ads. Não tenha dúvida. Um Sim, monte. opa. Então assim, é só a parte tributária? Não. Né? Tem a gestão também da parte de ads, que vocês são the best nesse assunto. Então assim, formação de preço é essencial. Quem está no digital tem que saber comprar. Tá? É isso aí. Eu recebo da dó. Tá? Eu falo da dó, porque tem muitas pessoas que estão começando a empreender, cai no conto do vigário, entendeu? Já tomou uma lapada. Não, esse Não, daqui é um produtinho bom. Esse daqui é um produto campeão. bom, excelente. Leva né? junto desse daqui. Exatamente. Quando vai ver lá, né? Putz, não fecha a conta, entendeu? Ó, então eu vou Tem que- complementar um pouco o que você está dizendo, porque a formação de preço ela é essencial, não tenha dúvida, mas ela sozinha ela não resolve. Perfeito. Tem aí uma questão de estudo de mercado que está associado a essa parte de formação de preço. Por quê? As pessoas não sabem estudar o mercado. E hoje, com ferramentas baratíssimas, o Avante Pro, que é nosso parceiro lá. Eu vi o podcast dele, Aham. achei sensacional aquele exemplo que ele deu numa loja, né? 30 produtos no cestinho, só 3 que davam Só 3 que performance. prestavam, É isso aí, digamos perfeito. ali, não é? Exatamente, é o ponto do vigário, entendeu? Exato. Ó, vai, entendeu? Então, assim, Já deixa o carrinho pronto. Você chega e tem um carrinho pronto. Entendeu? Você já compra o carrinho pronto. Você que está começando, tem ali 500. Então, o carrinho com tudo esse produto 500, vai nesse aqui que eu vou, porque eu testo. Exatamente, não dá, né? aí o cara Aí você dá com a testa cai na mesmo. armadilha do negócio, né? Muito bom. Então eu acho assim, aprender a estudar o mercado que é trabalhoso, mas é simples. Aprender a precificar nem é tão trabalhoso assim, Sim. certo? Que precisa de um conhecimento básico e agora, principalmente, está conectado com a reforma tributária. Então acho que 3 pontos que ficam aqui de lição para você aí que está nessa jornada, se conectar, porque o que ele falou faz todo sentido. Né? Você tem que saber o que está comprando. A gente sempre fala, né? A venda é igual para todo mundo, basicamente. O frete é igual para todo mundo, a publicidade é igual para todo mundo. O que é que muda? O que muda é a compra, é a gestão tributária e a gestão de negócio. Perfeito. Então, esses são os pontos principais que a gente tem que observar no negócio. 3 né? dicas essenciais, você não vai quebrar nunca. Nunca. Vai quebrar nunca. Esses 3 pontos, se você levar a sério, entender eles, se aprofundar em conhecimento, não quebra. Boa. Não, Valdir, obrigado. Mais eu uma agradeço vez. pelo convite. Já fica o convite para uma próxima? Tá fechado? Bora, tamo junto. Beleza? Reforma Eric. tributária na cabeça e depois outros assuntos que vão se aprofundando. Sim. Perfeito. Isso é Tamo bom. junto. Eric, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago. Gente, só para encerrar, queria pedir que vocês deixassem um like aí, compartilhasse esse conteúdo para mais pessoas que podem aproveitar. A gente vai continuar produzindo com cadência esses conteúdos e é algo que vai estar aí acompanhando vocês a cada 15, 7 dias, a depender um pouquinho da periodicidade. E também vou pedir para que vocês usem aí o hype, se tiver um hypezinho para dar no nosso vídeo, ajuda que vai dar uma impulsionada aí para outras pessoas receberem esse tipo de conteúdo. Valeu! E agora tem que colocar no comentário o nosso nome, né? Porque agora tem nome. Agora tem nome. Bom, vejo você no próximo ECF Cast. Valeu!